Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo volto a mostrar as melhorias aqui na granja, né? Ampliação de espaços, novas baias, enfim, vou dar algumas dicas e mostrar os trabalhos, beleza? Peguei a chocadeira, trouxe aqui para a granja, né? Para fazer um teste na energia solar. Vamos ver se ela funciona. Então eu fiz a ampliação desse espaço externo aqui, das baias que ficam atrás do galinheiro principal. Já tem alguns dias, né? Mas só estou mostrando agora. O espaço para as aves caminharem mais do que dobrou, né? E é nítido que o bem-estar ficou bem mais elevado. É tanto que depois disso eu notei uma melhora no desenvolvimento dessas aves. Pode ser coincidência, mas uma coincidência das boas. Agora falando sobre as novas baias para os galos, eu olhando essas baias suspensas, tive a ideia de fazer as baias embaixo, né? Há alguns dias, mas só quis botar em prática nesta semana. Como eu já venho falando em alguns vídeos, numa granja, né, numa criação de galinhas, quanto mais espaços melhor. A estrutura é essencial. E eu tenho muitos galos, é óbvio que preciso de mais espaços para separá-los. Agora fazer uma estrutura na parte de baixo das baias para colocar papelão ou qualquer outra coisa para aparar as fezes das aves que estão em cima, não deixar as fezes cair nas baias de baixo. Para essas baias comprei essa tela bem grossa, resistente. O pessoal costuma utilizar ela para cercar chiqueiro de porcos, pois é muito resistente.
Ela colocada, uma tela bem rígida, resistente, difícil de fixar, né? Principalmente aqui porque a gente tem que fazer curvas e a base também não é certinha, não está no esquadro, porque eu utilizei matéria-prima aqui da propriedade, né? Madeira que eu ranquei aqui, e é bem torta, tá vendo? Então a tela ela não fica certa de jeito nenhum. Além do mais, uma tela muito difícil da gente esticar. Olha só. Agora é um material excelente. A parte de baixo a gente não precisa colocar madeira para fixar nem nada, porque ela é muito resistente, a gente só precisa esticar. Tá vendo? Eu vou fazer a portinha aqui para colocar os bichos dentro. E também pretendo comprar os bebedouros, aquele tipo copinho, que são muito simples, mas bem úteis, né? E também vou colocar o comedouro pelo lado de fora. Então vou ver se essa semana chega aí os bebedouros, comprar um kit com 10 e instalar. Daqui a pouco eu mostro mais detalhadamente os bebedouros como são. Enfim, já mostrei aqui no canal, mas não custa mostrar de novo. E aqui, a parte de divisão aí, fiz com madeira porque tem que ficar bem resistente, porque os galos eles costumam se enfrentar, né? Então eles vão se bater um pouco aí, mas depois eles veem que não tem sucesso e deixam quieto. Então aqui na parte de cima, tem que colocar a tela para dentro, para facilitar aqui para a gente tirar os papelões, onde as aves vão defecar e cair aqui em cima, né? Eu quero até encontrar outro material melhor para a gente colocar todo por um. Vai facilitar bastante esse trabalho. Então aí não vai cair as fezes das aves na parte de baixo. Ainda falando da tela, tem 1 metro de altura. Eu comprei 4,5 metros de comprimento, a R$12 o metro. Um pouco caro, mas compensa, né? Um material muito bom. E se você for cercar o piquete com essa tela aí, pode ficar despreocupado que os predadores não conseguirão passar por ela para pegar as galinhas. Raposa, cachorro, talvez gato do mato, dificilmente vai conseguir passar nessa tela. Bom, eu vou abrir uma portinha ali e colocar os galos. Um cauto lá será o Rhode Island Red, vermelhão, né? E o New Hampshire. Colocar um de cada lado aí, só para a gente ter uma noção aí de espaço, né? Como vai ficar o ambiente aí com as aves dentro. Depois eu vou retirar, porque eu tenho que colocar os bebedouros e os comedouros. É interessante manter alguns galos separados, porque primeiramente eu não estou fazendo incubações, né? É um período de muda de penas, as galinhas não estão produzindo. E até vender ovos galados também não é interessante para consumo, né? Os ovos férteis para consumo não é interessante, pois eles estragam mais rápido. E também, como alguns galos estão com poucas galinhas, acabam fazendo muitas cópulas, né? Vão tirando a pena aí das costas das galinhas, podem arranhar e tudo mais. Mas os principais motivos são esses mesmo. Não é momento de incubação e não é interessante vender ovos galados para consumo. Aqui esse bebedouro de copinho, ó, tem do lá, ele já tem 4 anos já aqui na granja, né? O problema é que algumas vezes é preciso fazer algumas gambiarras. Olha aqui essa madeirinha aqui em cima, ó. Aí aqui já estava vazando água, eu tive que colocar essa madeirinha aí para tapar. Mas eles quebram um galho danado, viu? São bem úteis. Aqui eu trouxe a chocadeira. Vou experimentar ali. Vou colocar a chocadeira aqui em cima da mesa. Eu tenho aqui uma bateria de 70 amperes. Lá um inversor chinês, né? Comprei no AliExpress. Ele tem 1600 watts de potência, mas não é real não. Ele não aguenta nem metade disso. Deixa eu ligar aqui. A bateria está carregada ali, 14.4 volts, né? Mostrando ali a voltagem da bateria. Está carregada. Tem uma placa de 100 watts lá fora. E vou fazer o upgrade, vou fazer o que? Vou colocar mais uma bateria
mais uma bateria de 70 e mais duas placas de 100 watts, para ver se dá autonomia aí para tocar a chocadeira de boa e continuar com o programa de luz, que tem um timer que liga as luzes automático. Essa chocadeira ela já tem bastante tempo que está comigo, né? Desde 2018 que eu estou trabalhando com ela. A chocadeira é boa, um acabamento muito bem feito, material bem resistente, pesada pra caramba, dá uns 30 quilos. Então você vê que o material é bom, né? Resistente. De 54 ovos, quebrou uma gradinha aí, então vou ter que colocar menos ovos. Reservatório pelo lado de fora, vou colocar água aqui, ela fica abastecendo a bandeja lá. E essa semana eu troquei a resistência, que já era bem antiga, já tinha até quebrado duas vezes, eu tinha emendado, né? Cortado uma parte e colocado, esticando ela. Agora comprei uma resistência nova. Ok, vou colocar na energia, vamos ver se o inversor aguenta, né? Tomara que aguente. Se o inversor não der conta, eu vou ter que comprar outro inversor mais potente, né? Pra gente conseguir fazer o projeto funcionar. Esse upgrade que eu quero fazer, só as duas placas e mais uma bateria, já vai me custar uns 1.200, 1.300 reais. Se eu for comprar outro inversor, aí vai disparar mesmo. Vai pros 2.000 e cacetada. Vamos embora ligar. Liguei as ventoinhas. E agora eu vou ligar a resistência. O inversor conseguiu de boa. É um inversor de onda senoidal pura, né? Tá aquecendo. Aguentou. Olha lá, o inversor ele parou a ventoinha, né? Porque ele tá mandando menos energia, porque a resistência ela alcançou a temperatura, ela desliga. Então ele aguenta sossegado a chocadeira. Agora é só comprar as baterias, né? A bateria e as duas placas. Aí filé. A gente tem mais preocupação com perder ovos em chocadeira por falta de energia. Com as demais aves está tudo ok. É claro, a produtividade está muito ruim devido à muda de penas, mas aguardando isso passar, né? Não há o que fazer. E também estou pensando aí em vender algumas aves. Vou selecionar algumas aí e vender quase metade do plantel. Dar uma enxugada na criação, reduzir os custos e, é claro, refinar o plantel. Tudo isso é muito necessário para a criação continuar sendo viável. Então é isso. Quando as baias estiverem totalmente prontas, mostrarei para vocês, inclusive a instalação dos bebedouros, beleza? Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida e considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!